espero do fundo do meu coração que esteja com foco. Passamos um pouco da metade do ano, então eu vim aqui fazer um balanço de como é que foi esse meu primeiro semestre e me organizar um pouquinho para o próximo semestre de 2023. Então vamos ter um papo bem formal aqui sobre o meu ano literário até agora, respondendo algumas perguntinhas dessa tag que todo mundo conhece, todo mundo gosta muito, e compartilhando um pouquinho das minhas impressões das leituras que eu fiz nesse primeiro semestre de 2023. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Então vamos respondendo as perguntinhas da tag de 50%, fazendo esse balanço de leituras do começo do ano. Eu tô satisfeita com a quantidade de livros que eu li, e eu li algumas coisas muito legais e vai ser bem bacana conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Antes de eu começar a responder as perguntinhas da tag, eu acho que seria legal compartilhar um pouco todos os livros que eu li, né, fazer essa junção de tudo, e aí eu vou levantando o livro mostrando os livros que eu li na ordem que eu li, eu consigo mostrar na ordem, e dizendo a classificação que eu dei, e aí aos poucos eu vou me aprofundando neles com as perguntinhas da tag, beleza? Vamos nessa? Antes de começar, aproveita pra se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito, e também de me seguir nas redes sociais, que eu tô sempre postando bastante coisa por lá. Inclusive tem uma novidade super legal que eu compartilhei lá pelo Instagram. Então quem não me segue pelo Instagram, dá uma olhadinha por lá, que é uma coisa que eu tô muito animada. Mas pra frente vai sair um vídeo específico falando sobre essa novidade. Corre no meu Instagram. Só dando um pequeno spoiler, eu vou publicar o livro. Ok, let's go! O primeiro livro que eu li no ano foi Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, e a classificação dele foi 5 estrelas. Depois eu li Viúva de Ferro, de Shiran Jay-Zhao, eu não sei se pronuncia assim. Eu também dei 5 estrelas e favoritei esse. Eu li Cinderela, Em Busca de Cinderela, Em Busca da Perfeição, da Colleen Hoover, e eu dei 4 estrelas e meia. O Timbre, de Neil Shusterman, que é o último livro da trilogia do Ceifador, e eu dei 5 estrelas pra ele. Entrei na hype e li A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood, e eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Acredite. Também li esse clássico Grandes Esperanças, do Charles Dickens, e eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Li essa fofura chamada Entre Feras e Flores, de Ashley Poston, e dei 4 estrelas. Momento Ray Sandra Clare de sempre, eu li Corrente de Espinhos, da Cassandra Clare, o último livro da trilogia As Últimas Horas, e é óbvio que eu dei 5 estrelas pra ele. Como eu gostei muito do primeiro, eu fui e comprei o segundo e li A Razão do Amor, da Ali Hazelwood, e eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Também li A Era da Escuridão, de Katie Rose Poole, dei 4 estrelas. Essa grande facada no meu coração, que foi 100 Milagres, da Zuzana Rudikova, não sei pronunciar, sorry, eu dei 5 estrelas pra ele. Muito feliz com a leitura de Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato, que eu também dei 5 estrelas. Mais um livro da minha queridíssima Taylor Jenkins Reid, dessa vez foi Carrie Soto Está de Volta, e eu dei 4 estrelas e meia pra ele. O grande amor da minha vida, Brandon Sanderson, com O Caminho dos Reis, e eu dei 5 estrelas e favoritei. Essa HQ de aquecer o coração, chamado Heartstopper, o volume 1, eu dei 5 estrelas. Também aproveitei para pegar para ler As 1000 Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover, e eu dei 2 estrelas e meia para ele. Em e-book eu também peguei para ler Até Você Ver os Meus Ossos, Until You See My Bones, é uma edição bilíngue, da E. Elizabeth, e eu dei 5 estrelas para ele. Também em e-book eu li Você Não É Cinderela, da Isabela Fernandes, e também dei 5 estrelas para ele. Seguindo a vibe facada no coração, eu li A Sonata Perfeita, da Rosie Tremaine, e eu dei 3 estrelas e meia. Pra fechar esse primeiro bloco de leituras, eu li Pequena Coreografia do Adeus. Na verdade, eu ouvi o audiobook que foi enviado pra mim pela Companhia das Letras. Muito obrigada, Companhia das Letras. E eu dei 4 estrelas pra ele. Então, essas foram as minhas leituras até o começo, o final de junho. Na verdade, Pequena Coreografia do Adeus, eu li no dia... comecei e terminei no dia 5 de julho. Mas eu ainda tô contando como primeiro semestre, tá? E agora vamos conversar um pouquinho mais a fundo dessas leituras. A primeira pergunta da tag é: o melhor livro que você leu até agora em 2023? Não vai ser muito surpresa se você me acompanha nas redes e já assistiu outros vídeos aqui do canal, porque desde que eu li esse livro eu tô falando que ele tá sendo o indicado pro melhor livro do ano. E até agora, de fato, ele ainda foi o melhor que eu li. E eu tô falando do Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. O que dizer de Brandon Sanderson? Ele é incrível. Todos os livros do Brandon que eu já li até hoje,
verdade, eu amei, eu sou completamente apaixonada pela forma como ele constrói o universo, como ele envolve a gente na história dos personagens. E esse livro, ele é eletrizante. Quase que todos os sentimentos humanamente possíveis eu tive enquanto eu li esse livro. Me apaixonei pelos personagens, eu fiquei ansiosa por eles, eu fiquei morrendo de medo pela vida deles, eu torcia, eu odiava alguns, eu fiquei encantada com o universo, eu fiquei ansiosa, animada com as batalhas e com as cenas incríveis que acontecem nesse livro. Ele tem de tudo, sabe? Ele é um baita calhamaço, mas eu repito, poderia ter mais 1000 páginas que eu leria assim tranquilamente, completamente apaixonada por essa leitura. Eu vou ser muito sincera, se a Cassandra Clare não tirou ele do trono até agora, nada tira. A segunda pergunta é: o pior livro que você leu em 2023 até agora, ou o livro que mais te decepcionou, né? Eu vou mais nessa vibe do livro que me decepcionou. Infelizmente, essa vaga vai para As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Eu gosto muito da escrita da Colleen Hoover, eu gosto muito da forma como ela aborda os assuntos, então eu peguei esse livro numa expectativa de um livro da Colleen Hoover que eu sempre amo. Eu nunca tinha dado nota menos de 4 para uns livros da Colleen. E esse aqui eu acabei dando 2,5, não foi isso que eu falei? E se eu for muito sincera, atualmente, lembrando do livro, eu daria menos. Eu estaria 1,5. Eu não gostei nada do livro, eu não gostei dos personagens, eu não gostei da forma como os assuntos foram tratados. Eu sempre comento muito da forma como eu acho que a Colleen coloca nos livros dela temas que são difíceis de abordar, que são tabus, mas eu sempre entendo a forma como ela quer passar. Sempre ouvi muito de algumas pessoas o comentário de que às vezes ela é irresponsável com a forma como ela aborda alguns assuntos, e eu nunca concordei. Dessa vez eu concordo. Eu acho que algumas coisas que foram colocadas aqui foram colocadas de uma maneira meio superficial e não foram trabalhadas bem o suficiente. Ficou um pouco irresponsável. Ficou bem chocante e não ficou bem trabalhado, o que é muito triste, porque eu gosto muito da Colleen, eu realmente esperava gostar muito desse livro. Infelizmente, ele não funcionou pra mim. Eu tenho vários outros livros da Colleen que com certeza eu vou ler, porque eu gosto muito da autora, mas infelizmente esse daqui não rolou mesmo. A terceira pergunta da tag é: a melhor continuação que você leu até agora? Assim, ficou meio fácil porque eu não li muitas continuações, se eu vou ser sincera. A melhor continuação que eu li até agora foi o final da trilogia do Ceifador, O Timbre, do Neil Shusterman. Que, inclusive, eu sei que tem muita gente que reclama desse livro, tem muita gente que reclama dessa trilogia, principalmente desse último livro. Eles dizem que ficou meio sensacionalista, que não fez muito sentido, e reclamam de pontas soltas. Eu particularmente achei que fechou perfeitamente. Eu adorei o final do livro, eu consegui entender por que aquela era a única maneira, eu consegui entender todas as motivações políticas e sociais por trás disso, por toda aquela questão da nuvem. Eu achei fantástico a forma como isso foi pensado, de como isso foi criado. O final dos personagens eu achei muito justo. Todas as coisas que eu queria que acontecessem, aconteceram, não da forma como eu talvez quisesse, mas aconteceram de uma maneira positiva. Então assim, eu não tenho nada do que reclamar. Eu sou completamente apaixonada pela trilogia do Ceifador e eu indico demais, eu acho ela fantástica. Ela explodiu a minha cabeça em vários sentidos e me fez questionar tanta coisa do nosso futuro, sabe? Como sociedade mesmo. E parte tecnológica e a nossa organização, sabe? A pergunta número 4 é: algum lançamento do primeiro semestre que você não leu, mas quer muito? Eu fui dar uma olhada pra ver o que eu ainda não tinha do primeiro semestre, o que eu não tinha lido ainda, porque eu fico meio por fora dos lançamentos, assim, vou ser muito sincera. E eu vi esse daqui que realmente eu ainda não tenho ele e eu quero muito ler, porque eu amei o primeiro livro, que é A República do Dragão. Eu sou completamente apaixonada pela Guerra da Papoula, que é o primeiro livro, e esse aqui é o segundo. Eu não comprei ainda porque ele está bem caro, mas é um livro que eu quero ler demais, que eu tô super empolgada, porque eu amei como finalizou Guerra da Papoula e fiquei muito curiosa pra saber como a autora vai trabalhar esses próximos elementos, né, o que deu a entender do final do primeiro livro. E eu prevejo aí um também disputando pelo topo do meu pódio de melhores do ano. Agora, número 5, eu vou botar a mão no babado polêmico. O número 5, a pergunta, é o livro mais aguardado do segundo semestre de 2023. E eu dei uma boa pesquisada pra ver se eu não tinha uma outra opção pra colocar aqui, sabe? Alguma coisa que eu quisesse mais, que estivesse mais aguardado pra mim. Porque eu falei, cara... Mas enfim, o que eu posso fazer? Eu olhei, nada que tá pra sair, que eu tenha visto, pelo menos. Eu quero mais do que esse livro, então é isso, gente. Palavra de Radiância, do Brandon Sanderson, tá? Assim, o que eu posso fazer? É o livro mais aguardado. Eu amei O Caminho dos Reis, ele tá ali, né, indicado ao meu favorito do ano. E eu quero muito a continuação, estou desesperada pela continuação. Inclusive, eu acabei comprando ele na pré-venda, que eu não sou de comprar livros na pré-venda que não sejam da Cassandra Clare, sabe? Ela é a única autora que, de fato, eu compro tudo na pré-venda. Mas teve aquele lance do cupom...
Eu acabei comprando na pré-venda. Enfim, é isso. Esse é o meu livro mais aguardado do segundo semestre. Em sétimo lugar, o livro que mais te surpreendeu esse ano. Então, nesse sétimo lugar, eu vou colocar aqui Você Não é Cinderela, da Isabela Fernandes. Por que que eu coloquei ele? Esse livro, ele me surpreendeu muito positivamente, porque ele é uma releitura de Cinderela. E vamos ser sinceros, leitores de fantasia que gostam de releituras, estamos todos por aqui de releitura de Cinderela, não é mesmo? Absolutamente metade dos livros de releitura da minha estante são de Cinderela. E eu cá pensando comigo, não tem como essa história ficar mais criativa. Não tem como tirar coisa dessa história e fique diferente de todas as outras que eu já li. Só que tem como. Porque a Isabela fez isso. A Bela escreveu um livro que ficou muito fantástico. Eu fiquei completamente envolvida na história. Foi super criativo. Todos os elementos que ela colocou ali, ela conseguiu dar um ar diferente de todas as outras coisas que eu já tinha lido de Cinderela. Entrou uma parada folclórica bem dark, que eu gosto dessa parte de fadas, de changelings, sabe? De fadas que são trocadas por bebês humanos e criadas como se fossem humanos. E ela conseguiu fazer isso de uma maneira espetacular. E o único outro livro de Cinderela de releitura que tinha me surpreendido tanto, da mesma maneira, foi o da Marissa Mayer, que é Cinder, né? Que também é uma releitura de Cinderela que foi fantástica pra mim. Eu achei incrível a forma como a Marissa Mayer fez isso. E eu também gostei muito da maneira como a Bella fez com Você Não é Cinderela. E no final eu também fiquei pensando muito assim, nossa, vai terminar de uma maneira clichê porque não tem outra maneira de terminar. E não terminou. Então eu fiquei assim muito empolgada com a leitura e foi um livro que me surpreendeu muito positivamente esse ano. Inclusive, se vocês estiverem interessados, ele tá disponível no Kindle Unlimited, tá? E o e-book dele tá baratinho também na Amazon, enfim, vale super a leitura. A pergunta número 8 é um livro que você abandonou esse ano. Eu ainda não abandonei nenhum livro esse ano. Eu tenho uma dificuldade em abandonar livros, é uma coisa que eu tô trabalhando, assim, eu de vez em quando consigo desapegar, sabe? Quando a coisa tá muito, muito ruim, eu sou tipo assim, eu não sou obrigada. Mas tem que estar num nível, tipo assim, um nível que tá quase me impedindo de ler outras coisas, porque eu tô entrando numa ressaca literária por causa de um livro ruim. Aí eu abandono. Mas eu tô lendo um que eu tô lendo tem um tempo, e agora, na verdade, eu dei uma pausa nele, mas a minha ideia é retomar ele e ir lendo aos pouquinhos, porque eu ainda tô interessada na história, eu só não tô muito na vibe dele. Mas ele tá pausado, então eu vou colocar ele aqui. Na verdade, acabou que eu nem peguei ele, mas eu acho que ele tá ali em cima. De qualquer forma, eu vou botar a foto aqui que é mais fácil. O Grande Círculo. Eu adorei a sinopse dele. Ele foi indicado a vários prêmios e eu achei que eu fosse gostar muito. E eu tô interessada na história, mas ela tá sendo trabalhada de uma maneira diferente do que eu pensei que fosse. Ela tem idas e vindas no tempo, que geralmente eu não me importo, mas de uma maneira que às vezes fica um pouquinho cansativo. E tem uns assuntos bem pesados sendo trabalhados ali também que eu não tava esperando. Então, assim, é uma leitura que eu quero ir digerindo aos pouquinhos. Ele tá meio que pausado agora, mas eu não pretendo abandonar ainda. Vamos ver mais pra frente como é que eu me sinto. A pergunta número 9 é novo autor favorito. Que é um autor que lançou o primeiro livro nesse primeiro semestre ou que você conheceu nesse primeiro semestre. E aí, que eu vou surpreender um pouquinho, talvez, eu vou colocar aqui a Ali Hazelwood, de A Hipótese do Amor e A Razão do Amor, porque eu conheci a autora agora, nesse primeiro semestre, e eu acabei comprando logo 2 livros dela, e nem são uma série. Assim, de certa maneira, sim, não necessariamente. Eles são livros, né, de cientistas, são romances focados nessa parte mais acadêmica, né, elas são cientistas. E eu gostei muito dessa pegada, sabe, de uma parada mais na base da ciência, mas é claro que é um romance, né? Bem romance. E eu gostei muito da forma como ela escreve. Eu gostei muito dos personagens. Inclusive, muita gente falou mal desse A Razão do Amor. Disseram que esse aqui era bem melhor. Eu achei eles bem parecidos. Eu gostei muito da Razão do Amor também. E eu tô bem empolgada pra ler os próximos livros dela. E por isso eu acabei colocando ela aqui como uma nova autora favorita de romance. Gostei muito dos livros dela. A pergunta número 10 é: seu personagem recente favorito? Seu personagem favorito mais recente. E aí eu vou colocar um personagem muito sensato. Uma personagem muito sensata. Essa é a palavra que eu penso toda vez que eu lembro dessa personagem, que eu lembro dessa história. Eu tô falando de Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato. E eu tô falando da personagem principal desse livro. A Diana, ela é sensata. Sabe aqueles livros de fantasia, ou livro de qualquer coisa que você tá lendo, que o personagem começa a tomar várias atitudes que você fica assim, colega, assim, eu não consigo te defender, sabe? Ou então, quando alguém faz alguma coisa muito errada com esse personagem, e o personagem acaba perdoando muito fácil, acaba passando por cima de como se não fosse nada, totalmente altruísta, e você fica assim, nossa, eu vou pro inferno, porque assim, eu jamais deixaria isso passar dessa maneira, entendeu? E a personagem desse livro, ela é sensata. Ela é sensata do começo até o fim do livro. As coisas fantásticas vão acontecendo e ela não age de maneira
louca, sabe? Se jogando em tudo. Ela é sensata. E as reações delas são, tipo assim, incríveis, sabe? Parece que é de fato uma coisa real, porque ela é uma personagem sensata. E eu amei ela, eu amei essa personagem, amei a forma como a autora escreveu esse livro, como ela jogou a fantasia urbana, sabe? E como tudo foi desenvolvido aqui. Deu pra perceber o trabalho e o cuidado da autora na hora de escrever essa história, principalmente porque ela se passa uma boa parte dela durante a pandemia. Então ela tem todo um cuidado pra ficar de uma maneira bem, bem verídica, sabe? Enfim, eu gostei muito do livro, gostei muito da história e eu amei a personagem principal, sensata. A pergunta número 11 é um livro que te deixou triste no primeiro semestre. E pra responder essa pergunta, é um livro que, na verdade, eu até compartilhei um pouquinho da minha leitura dele no vlog que saiu do NCT, que é o vídeo antes desse que vai sair agora. Porque eu li esse livro quando eu tava voltando do show do NCT em São Paulo. E, na verdade, eu ouvi ele, que é a Pequena Coreografia do Adeus. E é até engraçado, porque eu tava numa vibe super feliz, super alegre. Eu tinha acabado de assistir um show incrível de um grupo que eu gosto demais, apesar de que tinha dado tudo errado na volta. Foi mó rolê, perdi passagem de avião. Tá tudo explicado nesse vídeo. Mas enfim, eu peguei pra ouvir a Pequena Coreografia do Adeus. Como eu tava assim, alegre, feliz com as coisas que tinham acontecido no show, de repente a minha energia foi baixando e eu cheguei assim no Rio, quase apática. Que livro triste, sabe? A gente acompanha o relacionamento bem tóxico dessa família, principalmente da menina, da personagem principal, com a mãe dela. E assim, pelo amor de Deus, com uma mãe dessas, era melhor estar sozinha no mundo, sabe? Porque, assim, a mulher só coloca a menina pra baixo e as reviravoltas e as coisas horrorosas que acontecem na vida da pessoa, dessa menina, muitas coisas delas são ocasionadas, são provocadas ou pioradas pela relação que ela tem com a mãe, pela reação da mãe dela com as coisas, sabe? E é muito doloroso de você ler, sabe? Em muitos momentos eu tava, assim, com o coração apertado. E como eu ouvi o audiobook, ele é narrado de uma maneira bem teatral, sabe? Bem poética. E o livro tem essa pegada bem poética, bem teatral na narrativa, e as metáforas dele são incríveis, mas assim, ele vai e te pega na mão, ele te arrasta pro fundo, sabe? E eu fiquei bem, assim, pesada ouvindo a história. Em contrapartida, a pergunta número 12 é um livro que te deixou muito feliz nesse primeiro semestre. E é aí que entra a nossa mãe, rainha Cassandra Clare, com Corrente de Espinhos. Eu fiquei muito feliz de finalizar essa trilogia, uma trilogia que eu gosto muito e que eu tava muito investida nela. Eu gostei muito do livro, tiveram algumas coisas que me irritaram. Sendo 100% sincero, James, teve uma hora que eu falei, querido, você é um Herondale mesmo, que drama, sabe? E muitas coisas teriam sido resolvidas com um bom diálogo, mas a gente pode dizer isso de praticamente todos os livros da Cassandra Clare. Mas foi um livro que me deixou feliz, porque foi mais uma conclusão de uma trilogia que eu gosto muito, de uma série que eu sou completamente apaixonada. E eu vou sempre estar feliz lendo Cassandra Clare. Eu acabei acrescentando algumas perguntas aqui também na tag, só pra dar uma encorpada, sabe? Então a 13ª pergunta é um livro de não ficção que eu li e amei em 2023, nesse primeiro semestre. E aí eu coloquei o livro 100 Milagres, da Susana, porque eu gostei muito dessa leitura. Ela não é uma leitura fácil, tá? Porque ela conta a história da Susana, que ela viveu durante o período do Holocausto, ela e a família dela. Então, assim, é um livro bem pesado, tem passagens muito difíceis, mas ele fala muito de música também. Ela tocava cravo, e aí conta um pouco como a música salvou a vida dela durante esse período, sabe? E é muito interessante a forma como o livro é conduzido, porque a autora teve o cuidado de espaçar a história de uma maneira que não fique tão pesado pro leitor. E aí você pensa, caramba, a gente teve essa opção, a Susana teve que viver isso por ordem cronológica, assim, né? É pesado. Mas ela acaba fazendo idas e vindas no tempo. Ela, na verdade, foram entrevistas mesmo, tá? Que a autora fez com a Susana, pegou partes de reportagens, diários, e enfim. Foi toda uma pesquisa feita para poder montar esse livro. E ela acabou botando muitas coisas assim no futuro, com ela já fazendo sucesso na música e regravações e vivendo bem com o marido dela, bem velhinha. E aí o passado, a infância dela, e o período do Holocausto. E aí ela vai fazendo assim, de maneira que a gente consiga ir passando pela história sem, tipo, chegar numa parte que a gente fala, nossa, eu não consigo mais ler, porque é muito difícil. E tem momentos que são muito difíceis de ler. Mas, assim, é um puta livro, é uma história, tipo, inspiradora e marcante. E ensina muita coisa pra gente, sabe? E é um livro que eu gostei muito de ler.
E eu recomendo bastante pra quem gosta de ler durante esse período histórico. Ele é bem inspirador, principalmente a galera também que gosta muito de música. E a última pergunta da tag é o livro mais bonito que você comprou ou que você ganhou agora no primeiro semestre. Ai, eu esqueci de pegar esse. Tá lá no topo da estante. Pior que só alcanço com escada. Vou tentar. Eu acabei pegando 2, porque são os 2 livros que, inclusive, eu comprei eles juntos. As Long as the Lemon Trees Grow. Eu acho essa capa linda. Eu acho esse livro lindíssimo. Assim que eu peguei ele, eu falei, uau, eu amei. Eu adoraria que isso aqui, na verdade, fosse gravado no próprio hardcover, sabe? Ia ficar bem mais bonito. Mas os livros importados, eles são assim, né? São jackets. Mas eu gostei muito da arte, da capa desse livro. E esse da Rainbow também. Scattered Showers, que ele é lindíssimo, ele é todo colorido e ele tem um corte vermelho. Ele fica muito bonito na estante. E eu tô bem empolgada pra ler ele também. São contos da Rainbow. E vocês sabem como eu amo a Rainbow. Eu não sei se vocês sabem, porque faz um tempo que eu não falo da Rainbow aqui. Mas a Rainbow é uma das minhas autoras favoritas, então assim, estou empolgadíssima pra ler. Tanto esse quanto esse, eu não li nenhum dos dois. Mas eu comprei bem recentemente agora. Então é isso, galerinha. Muito obrigada pela companhia até agora. Todos esses livros têm link de compra aqui pela Amazon. Comprando pelo link, vocês ajudam muito o canal. Por favor, comprem suas coisas na Amazon pelo link pra dar aquela força. Vocês não pagam nada além do que vocês já iam pagar. Vocês realmente só ajudam o trabalho aqui do canal. Fiquem de olho que vai sair bastante coisa bacana. Me sigam nas redes sociais e eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.